Olá! Com esse vídeo eu venho dar continuidade numa aula sobre psicose e se atentando mais para algumas medicações em que são disponibilizadas pelo SUS mediante a portaria 344/98, de ano 98. Então, existe uma classe de medicações para transtornos, né, os psicotrópicos, em que tem um efeito no sistema nervoso central. Então, por isso que essas medicações, elas são prescritas por psiquiatras, por especialistas na área, né, neurologistas, porque os efeitos colaterais, eles devem de ser assegurados, eles devem de ter esses acompanhamentos. Muitas das vezes, com o uso dessas medicações, muitos, né, solicitam os exames de sangue, a fim de identificar o rastreio dessas substâncias no sangue. Então, em alguns casos, se consegue ter um exame laboratorial para acompanhamento. E muitas das vezes, dentro da sua grande maioria, os exames eles são clínicos, né? Eles são aqueles que são mediante a observação do comportamento e também de como que é o curso do pensamento. Claro que as questões afetivas também, elas são indicadores. Impulsividade, ansiedade. Então, são alguns quesitos, né, que os médicos eles tendem a observar, né, antes mesmo de fechar um diagnóstico. Mas muitas das vezes esse diagnóstico ele acaba que acontecendo, né, depois de algumas semanas, enfim, ou de alguns meses. Haja vista que coletar todas as informações, às vezes ela é insuficiente, né? E pode ser que alguma ou outra informação ela tenha passado abatido, né? Tenha passado batido e isso não foi registrado. E algumas informações elas podem ser ocultadas, né? Por isso que é importante o acompanhamento a longo prazo, tá? De um psiquiatra para que ele consiga acompanhar não somente o paciente, né? Mas também toda a família. Porque tendo essa compreensão mais ampla do paciente, aí ele consegue ter uma regulagem melhor com os medicamentos que são prescritos. Então, é importante e muito necessário com que esses pacientes eles deem continuidade. Né? Normalmente, depois de um surto psicótico, né, é difícil do sujeito voltar à normalidade total. Só que com a medicação, né, com as terapias correlacionadas, eles buscam uma melhor qualidade de vida, podendo, né, antecipar já quando um surto ou quando uma situação de estresse, de ansiedade está muito perto de chegar, né, como se o paciente conseguisse identificar e antever, né, um possível surto, né, buscando esses auxílios. E quanto menos surtos houver, mais benefício o sujeito ele vai ter. Então, diante de uma situação, por exemplo, de estresse, uma situação de ansiedade, de desajuste, esse sujeito ele pode surtar. Então, para esses pacientes, né, bem recomendável com que toda a família, né, ele esteja em harmonia, né, pelo menos, né, buscando um ajuste familiar. Porque se tiver, né, muita perturbação, tiver muito estresse, né, as crises, elas podem vir a acontecer. Então, tem algumas medicações que são, né, os antipsicóticos, em que são mais trabalhados, que é a risperidona, né, ela acaba sendo mais conhecida, essa medicação, o decanoato de haloperidol, né, que é um antipsicótico também, e o cloridrato de clorpromazina, né? Então, esses antipsicóticos, eles têm a disponibilidade
na farmácia, né, mediante a prescrição, né, psiquiátrica, como foi falado antes. Então, esses são de mais fácil acesso. Quando, né, se solicita já uma farmácia onde é de alto custo, que o SUS também ele financia, né, essas medicações, mas aí se pega, né, numa central de abastecimento, né, em que a gente fala que é na capital, que é um medicamento de alto custo do Juarez Barbosa. Então, mediante, né, alguns documentos e também o laudo, né, o laudo psiquiátrico, tem algumas outras medicações que são disponibilizadas. Elas têm que suprir primeiro, né, essas que estão disponibilizadas, né, via farmácia, ou seja, o tratamento com esses medicamentos que são mais de fácil acesso na farmácia da cidade, ela já tem que ter suprido, ou seja, o sujeito ele já tem que ter tomado todas essas medicações, ou mesmo combinado, para que outras medicações de alto custo do estado, no caso da capital do estado de Goiás, ele seja, né, providenciado. Aí é preciso com que medicações como, né, que na portaria, que no, né, que, nos remete, né, a portaria de número 1554 de 2013. Então, os medicamentos da clozapina, né, olanzapina, quetiapina, risperidona e aziprazidona, eles já devem ter sido prescritos